Gosta, quando a gente fala de investimento, de verdade, você tem independência para tomar suas decisões. Então eu posso fazer um investimento agora, hoje, e eu posso não fazer nunca mais. Simples assim. Não recomendo, né? Para o dinheiro trabalhar. Ou você pode fazer todo mês já programado. Você pode fazer isso também. Ou você pode se programar e colocar todo mês. Ou você pode colocar agora, amanhã eu boto mais um pouco, daqui a uma semana eu boto outro. Então assim, você que escolhe quando você vai colocar o teu dinheiro e quanto você vai colocar. Porque hoje, quando você investe através de uma corretora independente, é um shopping center financeiro, onde as compras estão liberadas. E aí você vai ver, eu posso comprar quando eu quiser, mas tem um CDB que não está disponível. Tudo bem, mas tem outro lá? Tem. Tem uma ação que está mais cara, então eu espero e compro outra. Então você sempre vai ter uma opção muito boa para investir naquele momento, seja renda fixa, seja renda variável. Então esse é o conceito de você ter independência para investir. É o que a gente fala e a gente ensina aqui para os nossos investidores de Profad, né? Quando você sabe o que você faz, você tem independência para tomar suas decisões e para fazer o seu dinheiro trabalhar para você com qualidade de vida. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você chegar na sua independência financeira com qualidade de vida. O que a gente chama por aqui, né, Matheusão? De produtividade financeira. E aí, Matheusão? É isso aí, Renanzão. Rapaz, tava com saudade de você, hein? Eu gosto desses podcasts assim, Matheusão agora só tá no dashboard, nas paradas aí. Analisando dados, é isso aí. Muito bom, cara. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre tudo que a gente precisa saber sobre renda fixa. Mas eu não quis preparar um conteúdo. A gente compilou as principais dúvidas de vocês. Aí que acompanham a gente, vocês seguidores, os Profad lá do Instagram, do YouTube, as principais dúvidas. A gente compilou tudo. A Dai pegou as principais dúvidas de vocês. A gente vai estar respondendo aqui de maneira bem prática. Então isso aqui é uma sessão de Q&A, né? Perguntas e respostas da audiência sobre renda fixa. Exatamente, Renan. É aquele podcast que eu costumo falar que é o podcast raiz. É um conteúdo técnico, a galera vai sair daqui sabendo tudo, exatamente tudo sobre renda fixa. E uma coisa legal, porque a gente tem feito muito Papo com Milionário, né? E o Papo com Milionário, para quem é novo por aqui, é um quadro que a gente tem onde eu entrevisto milionários. E a gente tem mais de 20 entrevistas aqui só com milionários. E assim, a gente vai hackeando a mente do milionário, porque eu acredito que o sucesso deixa a pista, né? O milhão deixa rastro. Então, é muito legal, recomendo vocês assistirem e ouvirem aqui no Spotify. E todos os dias tem as reflexões do Investidor Profad, né, Matheus? Que é aquele momento, sabe aquele up pra te dar, pra você começar com tudo a tua jornada? Então, todos os dias às 6 da manhã aqui você vai encontrar. Se você quiser ver os episódios completos, só você ver os que tem ali mais de 30 minutos são os episódios completos. O que tem ali 2, 3 minutos, aqueles pílulas rápidas, são as reflexões. Mas a repercussão tá sendo muito boa, né? A galera tem curtido bastante aí o Profadcast e tudo mais. Muito, o canal tem crescido, muito bom, Renan. Que legal. E eu quero aproveitar porque se você não deixou o teu like, deixa o teu like. Se você tá no YouTube ou se você tá no Spotify. E se inscreve no canal aí do YouTube. E quem tá no Spotify, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, ouvir até o final. Se inscrever ou seguir, Matheus, no Spotify? No Spotify dá pra seguir, Renan. Seguir. Fica aparecendo lá, seguir. Você rola lá no início, tem lá 3 bolinhas, você aperta lá, seguir. E depois que você seguir, tem a opção pra você avaliar, depois que você assiste pelo menos um episódio. Avalia com 5 estrelas, porque isso mostra que tá sendo relevante pra você. O Spotify mostra pra mais pessoas. Combinado? Bem, dito isso, vamos lá falar sobre renda fixa. Vamos lá, Renan. Para começar aqui, tem uma dúvida, e assim, é uma dúvida que já vai ensinar a galera a saber como falar sobre investimentos, tá? Por quê? A galera confunde muito CDB com CDI. Então, você poderia explicar, até antes da gente entrar na primeira dúvida, qual que é essa diferença entre CDB e CDI quando a gente fala de renda fixa? Massa. Então, primeiro vamos falar de CDB. CDB é Certificado de Depósito Bancário. CDB é um tipo de investimento. Já o CDI não é um investimento. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. É um indicador financeiro utilizado nas instituições privadas. Então, só para ficar claro, CDB é quando a gente empresta dinheiro para o banco em troca de uma taxa de juros. Ou seja, eu empresto X e volta X mais alguma taxa que você já sabe qual vai ser no momento que você contrata aquele CDB, no momento que você investe no CDB. Sim. Então, quando você investe em CDB, você está emprestando dinheiro para o banco vai emprestar dinheiro para quem pega empréstimo do banco, só que ele sempre vai ganhando no spread. Uhum. Então, o grande lance é, quando você investe em CDB, você está emprestando dinheiro para o banco em troca de uma remuneração maior do que aquela que você tem na poupança ou em outro lugar. Isso é um CDB. CDI é
o indicador, referência para você fazer investimentos normalmente nos bancos, financeiras, coisas do tipo. Só para entender, como que surgiu o CDI? O CDI, ele é como se fosse assim, ele é muito próximo da taxa Selic. Então, por exemplo, a taxa Selic se tiver 10,5%, 10%, o CDI vai estar 0,1 abaixo. Então, por exemplo, a taxa Selic está 10,5%. O CDI vai estar 10,4%. Se a taxa Selic tiver 10%, o CDI vai estar 9,9%. Sempre assim, tá? Via de regra, é tranquilo para entender. Legal. A taxa básica de juros é a Selic. Para os bancos, existe uma coisa chamada de empréstimo overnight, tá? O Banco Central determina que nenhum banco pode fechar no negativo no fechamento do dia. Então, o que é fechar no negativo? Tiveram mais saques do que... Na verdade, tiveram mais retiradas do que aportes no banco. Então, o banco que ele faz? Por exemplo, sou um banco e você é outro. Cara, tô fechando aqui precisando de 100 mil. Eu preciso, para fechar o caixa no positivo, 100 mil reais. E aí tá chegando a noite, eu falo, Banco Mateus, tu me empresta 100 mil reais? Aí você fala, empresto. Só que, cara, tem que dar uma taxa de juros. Eu vou te emprestar tantos por cento do CDI. Então eles criaram esses certificados de depósito interbancário, ou seja, entre bancos, para fazer esses empréstimos overnight. E aí, naturalmente, quando ele vai emitir qualquer título, ele vai utilizar como referência o próprio CDI. Então, basicamente, isso que é a diferença entre CDB e CDI. Então, nunca mais fale que você está investindo no CDI. Você pode estar investindo num CDB ou no investimento atrelado ao CDI. Renan, mais explicado do que isso, impossível. Então, nunca mais pergunte se um CDI é melhor que um CDB, porque realmente não tem nada a ver e ficou muito claro, Renan. Agora, uma dúvida mais profunda ainda e técnica é, que aí veio lá da galera que te segue, qual seria melhor, Tesouro Selic 2029 ou um CDB 129% do CDI com vencimento para 2029? Massa. Então são dois pontos diferentes. E aí eu preciso trazer um conceito. Qual que é a diferença de liquidez e vencimento? Tá? E tem também liquidez, vencimento, e você precisa saber qual que é a carência. Esses são três termos importantíssimos para quem está começando a investir. Primeiro, liquidez é quando eu posso retirar o meu dinheiro. Qual que é a facilidade que eu tenho em retirar meu dinheiro? Então, o investimento de alta liquidez é aquele que eu posso tirar rápido. Normalmente a gente fala liquidez diária ou D+1. D+1 quer dizer, eu solicito hoje, que é o dia D, mais um dia para cair na minha conta. Né? Então, se eu solicito hoje, amanhã está na minha conta. Isso é alta liquidez, porque eu tenho facilidade em transformar aquele investimento que está só na tela do meu celular em dinheiro de volta na minha mão, de fato. Tem investimentos que têm uma liquidez baixa, por exemplo, um imóvel. Se você quiser vender o teu imóvel hoje, você consegue? Rápido? Hoje? Não. Nem se você tivesse o comprador. Por quê? Tem que preencher documentação, ir no cartório, não sei o quê, papapá. Então, é uma coisa que depende de uma liquidez, é uma liquidez mais baixa, porque demora mais para você transformar aquele ativo, aquele investimento em dinheiro na tua mão. Então, liquidez é isso. É o quão fácil é eu tirar o meu dinheiro, eu tirar aquele investimento e transformar em dinheiro de volta. Mas só a liquidez não adianta. Você tem que olhar qual é o vencimento e também quando que eu posso retirar. Que normalmente é quando a gente fica ali, mas qual que é o prazo para eu retirar o primeiro aporte? Ou qual que é o prazo que eu posso começar a tirar? Porque tem o vencimento e tem também como é que é o nome? Agora fugiu. Liquidez, vencimento... E carência? E carência, isso, obrigado. Então, assim, o que é a carência? A carência vamos supor que o vencimento de um investimento seja para 2029, como você falou. Uhum. A carência dele, ele pode ser liquidez diária, porém, às vezes aparece ali, mas a carência é de 60 dias. O que isso significa? Os primeiros 60 dias, ele não é liquidez diária. Não vai poder mexer. Você não pode tirar. Tem que deixar 60 dias. A partir do 71º, espero que tenha falado certo, porque eu não sou bom em biologia, né? Nem um pouquinho. 71º dia, você pode retirar ali e vira liquidez diária. Então, tem esses pontos. Tem investimento que o vencimento é em 2029, a liquidez é diária e a carência também é diária. Então, assim, a carência é zero, vamos dizer. Mas é importante, porque tem alguns investimentos que a galera não olha a carência e quando vai ver a carência de 90 dias. E aí o dinheiro fica preso. Fica preso, a pessoa, mas não é liquidez diária? É após a carência. Então, esses são termos importantes para a pessoa entender. E aí, voltando, o que rende mais? Tesouro Selic 2029 ou um CDB de 129% para 2029? Você tem que olhar qual é o teu objetivo, primeiro ponto. Se o teu objetivo demanda você tirar o dinheiro a qualquer momento, Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic você pode tirar a qualquer momento, que ele te dá a liquidez.
e você nunca perde dinheiro. O CDB 2029, vencimento 2029, você tem que ver qual que é a liquidez dele. Provavelmente não tem liquidez. Você só tira no vencimento. Na verdade, a liquidez é no vencimento. Então, você só vai poder tirar em 2029. Então, para esse objetivo, que você precisa tirar o dinheiro rápido, não serve o CDB, mesmo ele pagando mais. Porque nunca é só sobre o quanto ele vai pagar, e sim sobre o quanto ele paga dentro do vencimento que eu preciso. Porque se eu preciso tirar o dinheiro e ele me paga 1000%, mas eu não tenho dinheiro agora, que eu precisei para uma emergência, por exemplo, não faz sentido. Sim. Então esse é um ponto importante. Agora, se o teu objetivo é para 2029, o CDB para 2029, que paga 120 e poucos % vai render mais do que o Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic hoje ele rende um pouquinho mais que 100% do CDI. 101, 102% do CDI, porque ele tem lá a taxa Selic, mais um percentualzinho que ele paga, que é bem pequeno, mas dá essa balanceada. O CDB 129% tá pagando bem mais. Mas tem que olhar esse vencimento. Então, por isso que eu sempre falo, qualquer tipo de investimento, a resposta é qual que é o melhor? Depende. Depende de quê? Qual que é o teu objetivo, qual que é o grau de risco que você está disposto a correr, qual que é o vencimento que você quer tirar. Resolveu isso? Pronto, aí você toma a tua decisão. Show. Muito bom, Renan. Muito bem didático aí, explicado. Então, galera, fica ligado aí que não é só sobre rentabilidade. Ah, rentabilidade alta, vou ganhar mais. Galera, tem que tomar cuidado para não cair nessa pegadinha e deixar o dinheiro lá, que muita gente não sabe disso, Renan. Não sabe que às vezes só pode resgatar no vencimento e fica preso mesmo, né? Show de bola, Renan. Uma próxima dúvida aqui agora, que muito boa até por sinal, vi um CDB de 230% do CDI na corretora Rico. Eu vou ter 200% de rendimento investindo nele? 200% do CDI. Tá 230%. Ah. A pessoa quer saber se ela vai ter 200% de rendimento. Não, tipo... investindo nele. É 200%, 230% do CDI. Então você vai ver. Quanto que tá o CDI? Aí você tem que fazer conta. Tipo, vamos supor que o CDI esteja 10,4 no momento que a gente está gravando esse podcast. Aí você vai pegar, lá da GTT, é bem tranquilo. Você vai pegar ali, ó. Por exemplo, deixa eu abrir a calculadora aqui. Você vai pegar, quanto que é 200%? 200 dividido por 100. Sim, exato. Porcentagem. 200 dividido por 100. Dá 2. Uhum. Você vai pegar, vamos supor que o CDI tá 10,4. 10,4 por quê? 200% do CDI. Ou seja, 200% vezes CDI. CDI é 10,4, vou pegar 10,4 vezes 200%, que é 2 vezes 2. Isso aí. Ele vai te pagar no ano 20,8%, que é uma baita taxa. Só que só atenta porque esses 20,8 é por um ano, que a rentabilidade que eles pagam, 100% CDI, 230% CDI, é no ano. Você vai ver sempre um A.A no final. Tá? A.A quer dizer ao ano. E normalmente, esse CDB que eu sei, que às vezes ele tá vendo na Rico ou na XP, para quem é cliente novo, ele tem um vencimento, na verdade, o prazo de 3 meses. Então é um prazo mais curto. Então ele não vai te pagar 20,8 em 3 meses. Ele vai pagar proporcional. Por exemplo, mais ou menos ali, ó, se a gente pegar isso aqui, vai te pagar mais ou menos 5,2 nesses 3 meses. Mais ou menos, porque tem juros compostos. Aqui conta de padaria para você entender. Sim. Mas você não vai receber, tipo, 200% do teu rendimento. Vamos supor, botei 1.000, eu vou retirar... 3.000, alguma coisa assim. Não é, entendeu? Então tem que deixar claro. É sobre o CDI. Tem que saber qual é o valor do CDI e multiplicar por 200 e tantos %. Show. Show de bola, Renan. Muito bom. Agora uma próxima aqui, Renan. É um pouco assim, meio subjetiva, mas eu acho que você pode falar um pouco sobre, até mesmo para quem ainda não começou a investir ou quem tem dinheiro em algum banco, poder entender, né? A pessoa simplesmente ela perguntou se ela pode começar a investir por um banco grande, que eu não vou falar o nome aqui, mas um banco grande, vermelhinho ali, a galera já vai se ligar. Ela perguntou assim, posso começar a investir por lá? Qual que é a sua opinião assim a respeito de a gente deixar o dinheiro guardado aí em grandes bancos, deixar o dinheiro lá em algum investimento? Tá, se você quer começar a investir no Bradesco... Ou outro também, tem outro. Se você quer começar a investir no Santander... Então aqui já pega da corte, entendeu? Já serve pros dois ali, pega o corte pros dois. Pronto, é muito bom, né? Tá feito. Aqui a cabeça já vai já, muito bom. Mas enfim, o banco vermelhinho que seja, enfim. Se você quer investir nesse banco, não tem problema nenhum. O dinheiro é teu, você faz o que você quiser. Mas qualquer banco grande que você vai investir, ele vai te dar possibilidade de investimentos boas
quando você tem pelo menos R$1 milhão investidos lá. Se você não tem, você vai ser um réu mortal e a tua taxa vai ser muito ruim para receber dinheiro. Por isso que eu prefiro investir através de corretoras independentes. Por que corretoras independentes? Como se fosse um shopping center, onde você tivesse uma única loja, que é, por exemplo, esses bancos vermelhos aí, ou bancão, onde você só pode comprar investimentos do próprio banco. E você tem uma corretora independente que você pode comprar investimentos de vários bancos, de pequeno e médio porte. Só que tem a mesma garantia do bancão. Então tá tudo bem. Só que lá, por ser um banco que só tem várias... É como se fosse um shopping center financeiro, a concorrência é maior. Então ele precisa mostrar taxas muito mais atraentes para nós investidores, para a gente poder investir nele. Já no bancão, não. Por quê? Primeiro, o brasileiro não tem uma educação financeira. Segundo, acredita que o gerente do banco é um gerente de investimento especialista. E ele não é. Ele é um gerente de relacionamento. Ele é bom em relacionamento. E terceiro, não tem como você comparar. Você vai ver lá uma coisa ruim com uma coisa pior, eu vou na ruim. Né? Tipo isso. A pessoa vai olhar e vai falar, tá bom. Agora, quando você vai numa corretora independente, cara, você tem muitas oportunidades. E aí, com certeza, você vai ganhar mais dinheiro com a mesma segurança do que você investir num bancão. Então, investir através de corretora independente, que seja taxa zero, é a melhor opção para você que está começando. Show, muito bom, Renan, muito bom. E agora, dentro da renda fixa, né, quais investimentos seguros posso utilizar para minha aposentadoria? Legal. Na renda fixa, você falou em investimentos seguros. É legal porque a maioria dos investimentos de renda fixa são seguros. Né? É o grau de risco de baixíssimo risco, como Tesouro Direto, baixo risco, títulos privados, como CDB, LCI, LCA e LC. E tem o médio risco, que não tem garantia, são os CRAs, CRIs e debêntures. Então, assim, tirando o CRA, CRI e debênture, os outros todos são bem seguros. Tá? Ou tem a garantia do FGC, ou tem a garantia do próprio governo federal através do Tesouro Nacional. Então, nesse ponto, beleza. Quais são, no caso, para aposentadoria, que é o caso da pergunta? Os melhores investimentos e os mais seguros para aposentadoria, cara, Tesouro IPCA. Tesouro IPCA+, é um título do Tesouro Direto que você recebe a taxa de inflação do ano mais um prêmio. O que é esse prêmio? Mais uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, às vezes você vai investir lá no Tesouro. O Tesouro está pagando o IPCA mais 6%. Não importa quanto está o IPCA, ele vai sempre te dar um ganho real de 6%. O que é o ganho real? É diminuindo, subtraindo a inflação. Sim. Então, se a inflação tiver 10, você vai receber 16. Mas no final das contas, você está recebendo de poder de compra 6%. Se a inflação tiver 3%, você vai estar recebendo 3 mais 6, 9%. Mas no final das contas, os mesmos 6% de ganho real. Então, essa é a visão que a pessoa precisa ter. Então, investimento seguro para aposentadoria, Tesouro IPCA+. Isso, segurança olhando para ativo. Mas, olhando para segurança, você já sabe investir, existe uma carteira de investimento que você pode construir para aposentadoria, que eu acrescentaria também fundos imobiliários e ações. Além do Tesouro IPCA, você colocar ações de boas pagadoras de dividendos e setores perenes, porque assim você traz mais segurança para a tua carteira. Então, olha que interessante. A segurança não é através de se eu tenho garantia ou se eu não tenho. E sim é sobre que tipo de investimento eu estou analisando, que tipo de investimento eu estou fazendo. Então, se eu estou escolhendo empresas perenes, que têm um bom resultado, que distribui dividendos bons e que é setor perene, o que é setor perene? São os setores onde faça sol, faça chuva, tenha crise ou não tenha crise, os clientes vão continuar pagando boleto. Ou seja, sempre vai ter uma renda recorrente. Quais são esses setores perenes? Energia elétrica. Ou seja, a gente teve aí um monte de coisa. Teve crise disso, crise daquele bichinho, né? Sim. Você deixou de pagar a tua conta de luz? Não, ela continuou vindo. Ninguém deixou. E quem deixou ficou sem luz. Então, sim, setor perene. Saneamento básico. Você deixou de pagar a tua conta de água? Também não. Quem deixou ficou sem água. Então é outra que entra direto. Telecomunicações. Você deixou de pagar tua internet, teu celular? Não. Banco. Você deixou de usar o teu banco? Não mesmo. Seguro. Sei, quem tem seguro de carro, de casa, deixou de pagar por causa... Não. Então esses são setores perenes. Porque não importa o setor que tá, são empresas que já foram consolidadas, já se provaram no mercado, independente da crise que já vivenciou. E continuou dando lucro constante. Então, se você começa por essa linha, você começa nas melhores ações que existem na Bolsa de Valores, que são esses setores perenes. Quando a gente fala de fundos imobiliários, quais são os mais seguros?
Cara, primeiro, você precisa diversificar. Então eu gosto de você pegar fundo de papel, se você gosta de fundo de papel, atrelado ao IPCA e atrelado ao CDI. Porque você vai balanceando. Às vezes um tá melhor, o outro tá pior, você vai balanceando. E para mais proteção, é fundo de tijolo. Por quê? Tijolo é quando você tem imóvel que vai valorizando, pelo menos pela inflação. Então esse é um outro ponto interessante. E aí, tijolo, você pode ir shopping center, galpão logístico, renda urbana, offices, né, salas comerciais. Então, esses são pontos que vão te dar mais segurança quando você vai investir, porque você está investindo em algo que já é mais consolidado. Então, segurança não é só sobre se tem garantia ou não, e sim se aquilo dali é sólido, é consolidado. Show, massa, top, Renan. E agora pra gente quebrar aqui alguns paradigmas e mitos, previdência privada é um bom investimento? Previdência privada é um bom investimento para aposentadoria, quando você sabe utilizar a previdência privada e dependendo da rentabilidade que ela paga. Vou trazer um caso que é clássico, que a previdência privada é unânime que ela é boa, independente da rentabilidade. Quando você está numa empresa e a empresa ela coloca o mesmo percentual de dinheiro que você coloca. Então, tem uma coparticipação para previdência privada. Por exemplo, a empresa ela bota 100% do que você colocar, mas limitando até em 20% do seu salário, por exemplo. Aí vamos supor que eu tenho um salário de 3 mil e 20%, 300, 600 reais. Então, eu coloco 600, a empresa coloca 600. Se aquela previdência privada pagar só a taxa básica de juros ou só CDI, eu já estou com o dobro de rentabilidade porque a empresa está aportando um dinheiro que não era meu. Claro, tem algumas condições. Tem que ficar tanto tempo na empresa, que senão você perde e tal. Mas se você já é uma pessoa que está ficando na empresa, essa vale a pena. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você vai direto contratar uma previdência privada, não é através da empresa que você está trabalhando, o que você tem que olhar? Pelo menos tem que estar acima do CDI. É o básico, o mínimo necessário. E o que eu vejo são previdências privadas que a maioria, principalmente de grandes bancos, está abaixo do CDI. Eles não estão conseguindo nem bater o CDI. Por quê? Porque hoje as previdências privadas que mais indicam a galera, bota só 50 por mês, bota só 100 por mês, que é pouco pro brasileiro, ele é só de renda fixa. E o que eles fazem? Eles pegam, investem em tesouro direto, só que ao invés de o Tesouro Direto paga a taxa, né, CDI e tudo mais, só que eles precisam tirar o dinheiro deles, que é a taxa de administração. Essa taxa de administração é descontada na rentabilidade. Então vamos supor que eu investi direto no Tesouro Selic e tenho uma previdência privada que investe no Tesouro Selic. A previdência privada vai render menos. Entendi. Porque vai ter que abater lá 2%, 1,5% da taxa de administração. E não tem nada de errado com isso. Se você não sabe investir, precisa pagar alguém para gerenciar o seu dinheiro. Mas, cara, não faz sentido para mim você pagar alguém ou pagar uma taxa de administração para investir em renda fixa. Faz sentido você investir em multimercado, vou investir em moedas de países emergentes, de países orientais. Beleza. Moedas da Europa. Ok. Por quê? Se você não tem aquela habilidade, show. Mas renda fixa, cara, não precisa de muita habilidade. Você precisa assistir os nossos vídeos no YouTube, você faz investimento em renda fixa. Resolvido. Né? Então, é muito sobre isso. Então, nesse caso, se você vai no bancão, tem que olhar isso. Pede a lâmina da previdência privada e dá uma olhada. Tem um gráfico sempre comparando o fundo com o benchmark. Benchmark é qual que é a taxa de referência. Se ele estiver abaixo, não tá legal. Se estiver acima, é um passo ok, mas você tem que ver o quanto acima, se é interessante ou não para você. Vou falar para vocês. A maioria das previdências privadas de grandes bancos são ruins. A maioria. Tem uma outra que é boa, sim, principalmente quando você é um cliente de alta renda e tal, que é mais tranquilo. Mas se você quer, de qualquer maneira, ir para previdência privada, procure empresas de previdências privadas, de seguros e tudo mais. Tá? E tem um monte no mercado, né? Eles não patrocinam a gente, então não vou dizer o nome, né? Mas tem um monte, inclusive quem quiser patrocinar aí o nosso Profidecast, estamos abertos aí a negociações desde que não tenha nenhum tipo de conflito de interesse, mas pra gente falar o nome de vocês, aparecer aqui na logo, manda aí pra gente lá no nosso direct, que a gente consegue trocar uma ideia, tá? E aí, Matheus, cara, esse é um ponto interessante, né? A previdência privada de empresas de áreas de seguro mesmo. Por exemplo, a XP em si, ela é muito boa para corretora. Por quê? Eu tô falando XP porque ela é um hub, né? Ela é uma corretora e lá tem várias dessas empresas que eu tô falando. Sim. Você pode comparar. Então fica melhor para você analisar. Tá bom, entendi, Renan.
Mas quando de fato a previdência privada é um bom negócio? Indiscutivelmente. Quando você quer fazer sucessão patrimonial, quando você quer fazer uma estratégia, algo nesse sentido, de proteção. Porque a previdência privada ela tem um incentivo que é, se você, vamos supor, se eu morrer hoje e eu tiver uma previdência privada, a previdência privada não entra em inventário. Ou seja, todo o meu patrimônio, ele entra em inventário, aí a minha família precisa pagar os impostos, as taxas, para poder liberar, para aí sim ela ter acesso e entrar no nome dela. Então, sim, a empresa precisa ter uma capitalização. A família precisa ter dinheiro até para fazer o inventário. Por isso que muitas famílias ficam aí e não tem dinheiro, como é que faz? Previdência privada, direto. Teve um sinistro, já direto consegue já mandar para quem ele colocou como beneficiário lá. Então, é mais tranquilo. Assim como seguro, né? A gente até fez um podcast aqui sobre seguro com a Raquel, a querida Raquel. Então, quem não assistiu, assiste, foi bem legal. A gente falou sobre seguro, não seguro de banco, mas seguro de uma maneira de proteção patrimonial, planejamento sucessório. Então foi bem legal. Então, nesse caso, a previdência privada é legal, mas desde que seja uma previdência decente. Né? Então procure a rentabilidade adequada. Eu não sou contra a previdência privada, eu sou contra previdências privadas que são exploratórias. Ou seja, estão explorando o cliente. Aí não faz sentido. Show. Muito bom, Renan. E eu preciso, Renan, sempre investir na mesma data? Que ainda tem essa crença, né? A galera acha que... Muita gente, às vezes, nem começa a investir por causa disso. Acha que vai sempre precisar estar investindo ali. Eu preciso? Cara, não. Simples, né? É porque a galera tem um conceito de poupança programada, ou então título de capitalização se paga todo mês certinho e tal. A galera gosta de pagar boleto, né? Gosta, quando a gente fala de investimento, de verdade, você tem independência para tomar suas decisões. Então eu posso fazer um investimento agora, hoje, e eu posso não fazer nunca mais. Simples assim. Não recomendo, né? Para o dinheiro trabalhar. Ou você pode fazer todo mês já programado. Você pode fazer isso também. Ou você pode se programar e colocar todo mês. Ou você pode colocar agora, amanhã eu boto mais um pouco, daqui a uma semana eu boto outro. Então assim, você que escolhe quando você vai colocar o teu dinheiro e quanto você vai colocar. Porque hoje, quando você investe através de uma corretora independente, é um shopping center financeiro, onde as compras estão liberadas. E aí você vai ver, eu posso comprar quando eu quiser, mas tem um CDB que não está disponível. Tudo bem, mas tem o outro lá? Tem. Tem uma ação que está mais cara, então eu espero e compro outra. Então você sempre vai ter uma opção muito boa para investir naquele momento, seja renda fixa, seja renda variável. Então esse é o conceito de você ter independência para investir. É o que a gente fala e a gente ensina aqui para os nossos investidores de Profad, né? Quando você sabe o que você faz, você tem independência para tomar suas decisões e para fazer o seu dinheiro trabalhar para você com qualidade de vida. Legal, muito bom. Agora, Renan, tenho 15K, tá? Tá lá guardado, num banco da vida. Compensa colocar tudo em Tesouro Selic? 15K. Quem não sabe o que é K, K representa 1000, tá? Quando a gente fala em mercado financeiro, K sempre é equivalente a 1000. Então 15K, 15 mil reais. 20K, 20 mil reais. 50K, 50 mil reais. Inclusive a gente tem uma premiação que a gente faz para nossos alunos de cada marco, né? Começando com 30K, que é 30 mil reais, 50 mil, depois de 100 em 100. E isso aqui é pra galera sintonizar, porque às vezes vão ouvir muito, eu tô com 50K. Mas o que é isso? Agora você já sabe. 50K, 50 mil, tá? 15K. Compensa colocar tudo no Tesouro Selic? Antes de eu falar do Tesouro Selic, eu quero fazer um convite, posso? Com toda certeza, você que manda aqui. Essas perguntas todas são de vocês, que mandam lá no Instagram, no direct e tudo mais. De tempos em tempos eu faço um evento gratuito aqui na Produtividade Financeira para te ajudar a investir na prática em renda fixa, fundos imobiliários e ações. E nesse exato momento que esse episódio está no ar, a gente está fazendo esse evento gratuito online. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder se inscrever e participar desse evento. São 7 dias gratuitos de completa imersão. Se tiver alguma aula que já foi feita ao vivo, vai estar disponível para você a gravação, mas só durante esse período. Então não perde tempo, já se inscreve. Gratuito, online, para você aprender a investir. Mesmo que você não saiba nada de investimento. Então, só fazendo uma observação. Se você estiver ouvindo ou assistindo esse podcast e já passou esse período, não tem problema. Sempre vai ter uma próxima data que a gente tem feito esses eventos. Então, é só se inscrever e já aguardar o próximo episódio, tá bom? E modéstia à parte, Renan, falando, é um dos poucos eventos gratuitos sobre investimentos que eu vejo que
É na prática, você abre a tela da corretora, mostra passo a passo onde a pessoa clica, investe, ensina ela a escolher os investimentos, porque realmente tem muito evento aí gratuito sobre investimento que é muito blá blá blá. Esse é um dos poucos que eu vejo que você, olha, aqui abre a corretora assim, mostra o passo a passo, você escolhe o investimento assim, assim, assado. Então, não percam. Isso aí não é o Matheus que está falando, não. É o aluno investidor Profad. Matheus foi o meu primeiro aluno. Diamond agora. É. Profad Diamond. Que é a nossa mentoria. O Diamond é a mentoria para quem tem a partir de 50 mil reais, né? Então, legal demais. Boa, Matheusão. Show de bola, Renan. Vamos lá, E aí? 15K, Tesouro Selic. É o que eu falo, depende. Precisa de mais contexto para a gente responder com mais clareza. Por exemplo, vamos supor que o colchão de emergência, colchão de segurança dele seja de 30 mil reais. Colchão de segurança. 15K no Tesouro Selic é justo. Por quê? Pelo menos a metade, uma liquidez diária. É importante. Mas vamos supor que o colchão de segurança dele é 10 mil reais. 15 mil no Tesouro Selic é muito. Então você tem que deixar menos lá. Então é muito sobre isso. Agora, se 15 mil reais é um negócio que ele tá ali e ele não sabe, ele vai precisar do dinheiro daqui a um mês ou daqui a uma semana e não sabe quando vai usar, Tesouro Selic é uma boa opção. Então, muito depende. O que eu quero chamar a atenção aqui é, se o teu objetivo é, eu preciso tirar a qualquer momento, eu tiro, eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro, top, tá num lugar legal. Agora, se você sabe quando você vai precisar e pelo menos é mais de 3, 6 meses, tem outros investimentos melhores de renda fixa que você pode tirar nesses outros momentos e que vai render mais. Se o teu objetivo é para aposentadoria, para longo prazo, esquece, não é Tesouro Selic. É outro tipo de tesouro direto, tesouro IPCA+, por exemplo, e ações e fundos imobiliários. Então, é muito sobre... eu quero ter renda mensal com esses 15 mil. Então, não é Tesouro Selic, você vai para fundo imobiliário. Entende? Então, depende do cenário que você tem. Mas, nessas situações que eu falei, o Tesouro Selic é interessante sim. Massa. Renan, o que eu mais gosto disso tudo é ver você explicando e de uma maneira que é sempre o olhar dos conteúdos da produtividade financeira é sempre olhando para o cenário de cada pessoa, né? Não um cenário macro ali, com conflitos ali de interesse, orientando alguns investimentos, mas sim ensinar o passo a passo a pessoa, cada objetivo dela, né? Isso é muito top. Porque assim, Matheus, qual que é o lance, né? A gente acredita que quando a gente fala de finanças, investimento, não é uma receita de bolo. Tem um método, mas existem ramificações para cada momento e fase financeira de cada família. Então não adianta eu falar, o Tesouro Selic é o melhor investimento. Para quem? Para quem está começando? Ok, faz sentido. Então tem sempre um para quem ou para quê, né? Então quando a gente tem essa clareza, por exemplo, eu sempre falo que o Tesouro Selic é ótimo para quem está começando. Aí eu falo para meus alunos, primeiro passo Tesouro Selic, velho. Vai pro Tesouro Selic, Tesouro Selic. Depois, eu desconstruo isso. Sim. Ou seja, a galera do Diamond, que é investidor Profile, eu falo, por que tá deixando isso tudo no Tesouro Selic? Você é louco. Para com isso, vai operar opções, vai fazer, sabe? Vai jogar ali. Então, começa a ter uma visão diferente. Por quê? As etapas e os momentos de cada um são diferentes. Sim. Então, isso é muito importante. A gente tem o cuidado de olhar para a família. E não, eu não acredito que, por exemplo, um PDF que, sei lá, serve para 300 mil pessoas, por exemplo. Uma carteira que vai servir para todo mundo. Não vai. Pô, tu tem teus sonhos, tu tem teus objetivos que são diferentes dos meus. Alguns estão alinhados, mas outros não. E aí? Por mim, tu já era pai, por exemplo. Entendeu? Por que tu não tem um filhinho ainda, Matheus? Não tem. Tá na hora já, filho. Já casou, já Não tem. Ô, dona Roberta, pô, libera aí, vamos fazer um filhozinho aí pro Matheus. Daqui a alguns anos, quem sabe. Anos? Tu já tá velho, tá achando que é aquele garotinho de antes? Tá doido, tá 29, ficando velho já, filho aí. Chegou a nos 30 que... já. Tá quanto? 29, a tá cara acabado, que... Hein? Marizinha acabou contigo. A cara que tá velha, Você tá mais velho que eu, velho. Tá doido, tô não. Tua aparência tá. O corpinho tô igual. Não, agora você tá melhor. Tá crossfiteiro, né, e tal. A gente melhorou muito. Vou comparar aquele primeiro podcast, né, Renan? Oh, aí, ó. Aí, dá até pra botar aí na tela aí pra gente ver, viu, produção? Bota aí na tela pra você ver. Caraca, Matheus Bochechão, Renan Bochechão. Mas massa, que bom. Evolução. A média de pessoa que se anda, né? É isso aí, massa. E, Renan, pra gente fechar com chave de ouro, você acha que sai muito caro pra uma pessoa ela não aprender a investir? Independentemente da idade dela, de quando ela esteja começando, você acha que sai muito caro? Tem muita gente que fica preocupada em investir porque tem que pagar imposto de renda. Tem que pagar imposto de renda? Tem que pagar imposto de renda. Existe um imposto que as pessoas não conseguem enxergar, que é o imposto mais caro que existe.
É o imposto da ignorância. Quando eu falo ignorância, não é sobre a pessoa, é sobre a falta de conhecimento. Esse imposto é um imposto incalculável. Porque existe o dinheiro que você tem, o dinheiro que está na mesa e o dinheiro que você ainda vai ter. O dinheiro que você tem é o que você consegue fazer. É o que você tem na tua conta, é o que sobra, se sobra. O dinheiro na mesa é aquele dinheiro que você tá olhando, mas você não... Tipo assim, cara, eu sei que tá na mesa, mas tô sem tempo. Então, eu sei que investir é importante. Tipo, quem segue a gente sabe que investir é importante. Mas às vezes ele não tá investindo. Ou ainda não fez um programa de acompanhamento nosso. Ou, sei lá, ele tá tentando sozinho. Ele sabe. Ele tem dinheiro na mesa. Ele tem dinheiro na mesa. E o dinheiro que você não enxerga é o imposto da ignorância. Que é aquilo que você não sabe que tem. É o ponto cego. Esse aqui é muito caro. Muito caro. E dependendo do tempo que você vai deixando esse imposto acumular, é o que determina você ter ou não independência financeira. É o que determina você, cara, ter ou não mais produtividade financeira, ter mais qualidade de vida. É o que destrói muitas famílias. Porque esse imposto aqui é aquele invisível. Mas é aquele que você não está buscando conhecimento para evoluir nas tuas finanças. Eu acredito que, eu falo para minhas filhas, algumas habilidades, 3 principais que você precisa ter para ser milionário. Uma vez minha filha me perguntou, a Maria Clara, papai, o que eu preciso para ser milionário? Quanto de dinheiro? Eu falei, não é sobre dinheiro, é sobre 3 habilidades. A primeira, você ter produtividade financeira, que é aprender a investir, gerenciar o teu dinheiro, gerar renda passiva sem abrir mão da tua qualidade de vida. Segundo, saber sobre vendas. Você precisa saber vender. Não importa o quê. Se você vai vender a tua hora, se você vende a tua ideia, se você vende um produto ou um serviço. Mas você tem que saber vender. Terceiro, inteligência emocional. Se você tiver essas 3 coisas, você fica milionário. Se você não tiver essas 3 coisas, você não vai ficar milionário. Ou você vai ficar e vai perder. Então, quando você entende isso, esse imposto que as pessoas, por não aprenderem a investir, estão pagando e não estão nem percebendo, é muito caro. É muito caro mesmo. Por exemplo, se você pega... As pessoas, elas falam que não tem dinheiro, mas elas fazem o financiamento de uma casa por 320 meses, 300 meses. E aí pagam ali, em média, 800 a 2.000 reais de parcela. Se ela coloca isso no investimento, ao longo de 30 anos, ela tem mais de R$1 milhão investidos. Há uma taxa básica de juros. E como que a gente tem poucos milionários no Brasil? Por quê? Porque elas não têm a mentalidade milionária. Elas não têm o conhecimento sobre produtividade financeira. Então elas preferem trazer para a data presente um sonho que poderia ser realizado daqui a 5, 10 anos. Ah, Renan, você acha que é ruim ter uma casa própria? Não acho ruim. Eu tenho uma casa própria. E foi financiado. Na época, eu era quebrado. Minha casa, minha vida. Né? Literalmente. Lá em Piedade, lá em frente ao Tramelinha. Vocês podem ir lá. Quem é da área sabe, Rio de Janeiro. Então, assim, cara, minha casa, minha vida, 52 metros quadrados. Esse estúdio aqui é maior que a minha casa. Perguntei, né, pro Gabriel, qual o tamanho desse estúdio? 55 metros quadrados. Eu falei, cara, minha casa era 52, velho. Tipo, então, assim... e era nosso escritório inicial... Sim. Dividido com o berço da Maria Clara, minha sogra dormia no sofá da sala. E, então, assim... Só que a minha mentalidade, mesmo morando lá, já era de milionário. Isso é importante. Porque eu já estava com produtividade financeira, sabia investir, era só uma questão de tempo. Trabalhei sobre vendas e inteligência emocional. Então, é muito sobre isso. Se você não quer pagar esse imposto, começa a investir. Porque sempre... A gente vai pagar esse imposto, todo mundo paga. Todo mundo paga. Até os bilionários estão pagando esse imposto da ignorância. Porque sempre tem um próximo passo. Por isso que eu falo que liberdade financeira é uma ilusão. Por quê? Liberdade financeira é você comprar o que quiser a hora que você quiser. Só que fala pra mim. Se você quiser agora comprar alguma coisa que não tá nem no teu radar, mas de alguém que tá acima de você falar pra você comprar, você não vai conseguir. Porque ele tá um degrau acima e você não sabe que existe um próximo degrau. Eu aprendi isso com o Flávio Augusto. Ele falando que ele tava numa roda com a galera os donos de clube lá do futebol americano e tal. E, cara, ele falou que lá ele era o mais ralezinho. Ou seja, o cara bilionário brasileiro era o mais ralezinho. Então, é sobre isso. Liberdade financeira é uma ilusão. Para de ficar falando que você quer liberdade financeira, porque senão você vai ficar correndo atrás do rabo, que nem eu fiquei 2 anos, mesmo tendo dinheiro. Eu tinha minha independência financeira, eu tinha meu primeiro milhão, eu ficava rodando atrás da tal liberdade financeira. Só que você fica frustrado. Porque sempre tem um próximo passo. Agora, quem fala que já chegou na liberdade financeira é porque não tá andando com pessoas que estão acima dele.
Aí ele acha que só é aquilo dali. E não é só isso daí. Deixa eu te falar uma coisa. Anda com pessoas que estão acima. Se você é milionário, anda com multimilionário. Se você é multimilionário, anda com bilionário. Você vai ver que não tem o próximo passo. Sempre tem. Você acha que... Pô, o cara que eu acho que pode até falar que tem liberdade financeira, talvez seja lá o Elon Musk. Porque é o cara mais rico do mundo. Mas ainda assim vai ter alguém que talvez tenha... Né? Então assim, liberdade financeira é uma ilusão. Então todo mundo paga esse imposto da ignorância. Porque você entendeu que o imposto da ignorância é aquilo que a gente não sabe que sabe? Ou que nem sabe que não sabe? Uhum. É muito louco, né? A cabeça até buga, né? Buga. Por quê? Tipo, uma coisa é eu saber. Eu sei que eu não sei investir. Mas eu sei que eu preciso aprender. Tá, você sabe que não sabe. Mas você sabe que precisa. Agora, e aquilo que você não sabe que não sabe? Você nem descobriu. É o teu ponto cego. Esse é o imposto da ignorância. Porque quando a gente não sabe, como é que eu vou fazer? O Paulo Vieira fala uma frase que eu só não tenho aquilo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. E faz muito sentido. Entende? Porque assim, cara, se eu, por exemplo, eu sei como chegar em 1 bilhão? Não. Porque se eu soubesse eu já teria, pô. Entendeu? Por mais que fale, não, mas é só fazer isso, é só fazer isso. Não é só fazer isso, porque senão você já teria. Então, se eu soubesse, eu já teria. Então, se você não sabe, agora, eu posso saber o caminho, mas eu não sei chegar. Entende a diferença? Tipo, saber o caminho cara, eu vou modelar o Flávio Augusto, eu ando com um bilionário, eu já tô num ciclo que eu ando com bilionários, eu vou modelar os caras. É um caminho. Mas eu não sei como chegar. Que senão eu já teria chego. Exato. Faz sentido? Todo. Uhum. Então, esse imposto da ignorância, todo mundo paga. Só que uns pagam muito e vão continuar pagando o resto da vida. Tem outros que vão abatendo, né? Ao longo. E tem outros que caem na malha fina, filho, que não sai nunca mais. Não sai nunca mais. Então, cara, o melhor caminho pra você que tá aqui agora é dar os primeiros passos. Aprende a investir. Gerencia melhor o teu tempo. Gera mais qualidade de vida. Para de ficar trabalhando só pra pagar a conta. Para de ficar... Cara, acorda, pega transporte público, vai pro trabalho, escuta desaforo, volta, dorme. Isso não é viver, cara. Isso é sobreviver. Verdade. Tá na hora de você ter produtividade financeira. O dinheiro tem que trabalhar pra você e você ter mais qualidade de vida. Isso, você não precisa ter 1 milhão na tua conta. Só precisa ter 1 milhão de ideias e com certeza você vai conseguir criar alguma forma de dar esse próximo passo. E o primeiro passo, mais simples de você começar a gerar essa renda passiva, é começando a investir. Ponto final, Renan. Muito bom mesmo. Renanzão, show de bola. Acho que esse podcast, eu amo esse podcast técnico. A gente fala muito sobre muitas coisas e ensina muito a galera. Principalmente para quem não sabe nada e tá querendo começar. Show de bola. E agora, Renan, a gente respondeu aqui várias perguntas. Seguidores, como é que a galera faz aí pra gente finalizar? Como é que a galera faz? Se ela quiser ter uma dúvida dela aqui no próximo podcast respondida aí. E aí a gente encerra aí, finaliza. Boa. Fazer o seguinte, ó. Acredito que a galera já deve me seguir. Renan Diego Oficial lá no Instagram. Meu Instagram vai estar aqui embaixo. Me segue lá. Está aí quase batendo 300 mil seguidores, né? Falta pouquinho. Falta pouquinho. Então vamos ver se a galera ali que mexe com isso aí consegue trazer mais gente e tal. E vai dar certo. E se você conhece alguém que quer aprender a investir, manda seguir lá o Renan Diego Oficial. Mas hoje eu quero te convidar para ir para um outro lugar. Eu vou botar uma caixinha de pergunta para você colocar suas dúvidas que não estiveram aqui. Não foram respondidas sobre renda fixa. Lá no nosso stories do ProFideCash. Fechado? Do ProFideCash. A gente tem um perfil do ProFideCast, que é o nosso podcast, com todos os cortes de todos os episódios até hoje, cara. É lindo. Se você ver os cortes lá, são incríveis. Então, vai lá nos stories do ProFideCast, que tem uma caixinha de pergunta, vai ter uma caixinha de pergunta lá, tá, Daiane? Bota lá a caixinha de pergunta, não esqueça. E essa caixinha de pergunta você vai colocar e eu vou responder lá no perfil do ProFideCast. Combinado? Se você quiser participar do nosso evento, que já tá rolando, o link tá aí na descrição, já falei com vocês. Quer aprender a investir de graça? Vai, entra no grupo do WhatsApp e acelera, tá? Que vai só até domingo. Então, domingo saem do ar as aulas. Além disso, quero te convidar para seguir o perfil da nossa escola, que é a Produtividade Financeira. A gente tem um perfil que a gente está lá, começou agora com esse perfil, então é legal. Tem mais coisas técnicas, como esse episódio. Então, assim, qual que é a diferença desses 3 perfis? O Renan Diego Oficial. Tem alguma coisa técnica? Eu respondo algumas caixinhas? Sim. Mas tem muito meu lifestyle,
tem a minha vida como produtividade financeira. Então tem minha família, né? O meu dia a dia. Então, se você quer ver lifestyle, dia a dia, Renan Diego Oficial. Com um pouco de conteúdo também. Se você quer só conteúdo, tá focado, quer emergir, cara, vai no Produtividade Financeira. Tá? É Produtividade Financeira o nome lá no Instagram. E se você quer ver os cortes de podcast, cara, vai lá no Profidecast. E eu acredito que pra você ter sucesso, né? Eu falei aqui 3 pontos pra ter o primeiro milhão. E pra você ter produtividade financeira, você precisa seguir o Renan Diego Oficial, o Profidecast e o Produtividade Financeira. Né, Os 3 perfis Pronto. A gente vai deixar aí na descrição, pra ficar fácil pra galera, Renan. E não esquece de seguir o nosso canal no YouTube, tanto do Profidecast quanto do Produtividade Financeira. Segue, que isso aí ajuda a gente demais e te ajuda cada vez mais, tá? Porque se eu desistir de fazer isso aqui, o Matheus não quiser mais fazer, você tá ferrado, né? Então tem que dar os likes lá pra gente. E aqui no Spotify, a gente tem crescido bastante aqui no Spotify, mas com a sua ajuda. Então, se por algum acaso você ainda não seguiu a gente, segue a gente e avalia com 5 estrelas. Isso é muito importante. Se você segue a gente, mas não avaliou com 5 estrelas, vai lá. Na dúvida, não sabe se já avaliou ou não, vai ali 3 bolinhas, avaliar, você vai ver. Se já tiver avaliado, beleza. Se não tiver, bota 5 estrelas. Combinado? Top, Renan. E assim a gente vai encerrando mais um Profidecast muito bom. E aproveita, também compartilha que você sempre tem uma pessoa ali do seu ciclo que também precisa aprender sobre investimentos, beleza? Show de bola. Então é isso, turma. Um grande abraço, muita produtividade financeira pra você e bora evoluir!